Pessoal, então falando um pouquinho sobre o ambiente de programação do Arduino, o meu ambiente aqui é o Arduino 1.8.13, talvez não seja a última versão, mas é bem próximo da última. Quando a gente inicia aqui arquivo novo, certo? Iniciou ali arquivo novo. O que se tem aqui, ele já inicialmente preenche com duas funções, a função setup e a função loop. Qual a diferença delas e por que elas são necessárias? Bom, a função setup é aquela onde eu vou colocar todos os códigos, todas as inicializações de variável, enfim, que eu preciso para a primeira rodada. Então, o Arduino vai começar a executar o programa, a primeira coisa que ele encontra é a função setup. O que tiver ali, ele vai executar e depois ele sai dessa função setup e vai para a função loop. Por que tem esse nome? Porque geralmente são estruturas que eu vou colocar para configurar o Arduino para ele operar do jeito que eu quero. Por exemplo, defino que o pino 2 é um pino de entrada. Então venho aqui e uso esse comando pinmode 2, input. Ponto e vírgula. Eu acabei de dizer para ele que o pino 2 da plaquinha vai ser um pino de entrada. E eu posso também dizer que pinmode 3 ou 13, vamos colocar o 13 como pino de saída, output. Certo? Bom, uma coisa interessante de ser dita aqui é que eu não sou obrigado a declarar os pinos quando eles são considerados pinos de entrada. Mas eu sou obrigado a declarar quando eles forem ser usados como saída. Por exemplo, acender um LED. Tudo que for pino usado para acionar alguma coisa, um transistor, por sua vez aciona um relé, enfim, eu tenho que declarar nessa região, na região do setup, né, e isso vai ser executado apenas uma vez. Feito isso, ele entra na função loop e, como o nome diz, vai ficar executando isso aí até eu reiniciar esse Arduino. Qual é a ideia, então, da função ou do programa Blink? O Blink ele faz uma coisa, ele ativa um pino, espera um tempo com esse pino ativado, depois ele desliga a energia desse pino, ou ele passa esse pino para false, para zero, fica um tempo com ele desligado e depois volta a repetir isso. Ou seja, uma função periódica, aí, uma onda quadrada. Como que eu posso fazer isso, então, com o Arduino? A primeira coisa, eu vou precisar configurar aqui o pino 13 como sendo um pino de saída, porque eu vou acender um LED que está lá. Esse LED já está na placa, mas, né? E depois eu tenho que utilizar aqui instruções como o digital write. Certo? Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever no pino 13 um estado lógico, true. Só que ele não tem a função true. Então a gente substitui isso por high. High existe, tá? Então, uma vez que ele vai jogar um nível alto no pino 13, até segunda ordem vai ter 5 volts lá. Muito bem. Depois eu vou fazer a mesma coisa, só que agora escrevendo low. Ok? Se eu deixar isso aqui, o que vai acontecer? Ele escreve 5 volts, logo em seguida ele escreve 0, daqui a pouco 5 volts, daqui a pouco 0. Só que ele vai fazer isso na velocidade dele. E o Arduino, como todo microcontrolador, ele é muito rápido para executar essas instruções. Então, eu não vou ver esse LED piscar. Para que eu provoque um atraso, né, atraso aí, delay, né, tudo em minúsculo, certo? Eu chego aqui e mando ele fazer um delay, mando ele dar uma atrasadinha, certo? Então, como é que vai ser essa estratégia aí? Ele vai escrever no pino 13 um nível alto e depois ele espera, por exemplo, meio segundo, né? Só que a função delay, ela vem em milissegundos. Então, meio segundo escrito em milissegundos é 500. Se um segundo é 1000 milissegundos, então aqui metade disso, 500 milissegundos.
e aqui outros 500 milissegundos. Então, ativa, fica meio segundo em nível alto, cai meio segundo em nível baixo, e depois, por ser a função loop, volta lá para cima e ativa ele de novo. Ok? Definido o meu programa, basta eu salvar esse arquivo, dou um nome para ele, vamos salvar como, e depois eu envio esse arquivo aqui, ele sempre pergunta, né, se eu quero salvar ou não. E aí ele vai fazer o quê? Nesse primeiro ícone, ele vai compilar esse programa, vai gerar um código que depois ele pode enviar para o Arduino. Se não tiver nenhum erro de codificação, é possível ver a compilação como terminada aqui embaixo. E aí é só conectar o Arduino e clicar nesse outro botão. E aí ele vai refazer esse processo e transmitir esse programa para o Arduino. Vamos ver isso agora no Tinkercad, uma vez que a gente está simulando não ter a placa aqui, certo? Vamos lá. Agora eu estou aqui no Tinkercad, eu já iniciei a montagem, já dei um novo nome para a minha montagem. E vou colocar aqui, em componentes eu coloco todos, certo? E aqui eu vou botar Uno, para já tentar achar o Arduino Uno. O interessante é que além dele ter o Arduino Uno R3 aqui, ele tem uma série de montagens pré-prontas, tá? Eu vou pegar essa aqui que já está pronta e tem um pouco a ver com o que a gente está querendo fazer aqui, que é fazer piscar. Tem o LEDzinho da placa, que vocês podem ver aqui na ponta do mouse, e ele também conectou um LED externo, sem a necessidade de botar um protoboard. Vamos passar o código para cá. A gente vem aqui, ó, código, certo? Ele tem essa linguagem de programação aqui, muito similar ao Scratch, e eu posso trabalhar não com blocos, mas só texto. Sim. Ele já colocou o programa que a gente tinha feito aqui. Como eu faço para executar? Basta clicar aqui em Iniciar simulação. E a gente já vê o LED piscando lá, ó. Certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Então, função setup é para configurar, função loop é onde vai ficar o meu programa mesmo, e ele vai ser executado em loop, em laço. Eu tenho que ter ciência disso. E aqui os comandos, né, ou funções, que é o nome correto. O digital write, o delay, e o digital write de novo agora com um low, e um delay novamente. A gente precisa fazer a estratégia primeiro da solução para depois aplicar ela. Ok? Acho que é isso, né? A gente pode parar a simulação aqui. E, já aproveitando o vídeo, quando eu quero disponibilizar essa montagem, esse código para alguém, eu simplesmente volto aqui. Ele está já montadinho para mim. Se eu for ver aqui os meus circuitos, ó, ele já está aqui presente. Só que vocês notam que ele está aqui como privado. Se eu quiser disponibilizar esse projeto, eu altero a propriedade dele. Ó. Eu posso botar um texto aqui com a descrição e passar ele de privado para público. Né? E, a partir daí, eu passando onde é que está o código? Está aqui embaixo, certo? Eu vou reabrir meu programinha lá e ele disponibiliza aqui embaixo. A pessoa que clona tem a opção de editar ou tem a opção já de simular direto com o programa que vocês colocaram. Ela não precisa abrir para editar. Ela já pode usar direto a simulação. Supondo que eu recebi o programa de vocês, eu vou clicar aqui não preciso nem clonar. Eu recebo o link, eu já clico em simular e eu já vou ver o que o programa de vocês faz. Né? Então é bem prático. Posso alterar o programa editando ele. Ok? Então tá bom. Pessoal, fiquem bem e qualquer dúvida, entrem em contato. Um abraço.